Muito bem, pessoal, chegamos à nossa segunda aula e vamos continuar aqui decodificando o texto do Luiz Hamilton Guidorizzi. Na primeira aula eu disse que esse livro está disponível gratuitamente. Eu realmente acho que seja isso, porque eu baixei esse PDF que eu estou usando com vocês no site da USP, então eu imagino que lá não tenha material pirata, tá? O site tem final usp.br, então eu acho que é confiável, tá bem? De qualquer forma, vou deixar o link aqui da Amazon para que vocês possam comprar o livro se quiserem, o livro físico, e vou deixar aqui nesse QR Code que vocês estão vendo na tela, tá bem? Então vamos começar aqui com uma observação que o autor faz antes de entrar no exemplo, que é o objetivo desse vídeo de agora, que diz o seguinte, ele fala: por simplificação, deixaremos muitas vezes de explicitar o domínio e o contradomínio de uma função, ponto e vírgula. Então aqui o que ele está dizendo? Que para não ficar repetitivo, não ficar chato, ele não vai ficar dizendo que toda vez o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio, enfim. Então ele segue aqui dizendo: quando tal ocorrer, ficará implícito que o contradomínio é real e que o domínio é o maior subconjunto dos números reais para o qual faça sentido a regra em questão. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, se a função for algo como raiz quadrada de x, então o domínio vai ser o maior subconjunto dos números reais para o qual faça sentido essa regra. Por exemplo, se eu colocar aqui um número negativo, não dá um número real, né? Raiz quadrada de menos 2 não é um número real. Então, quando ele não faz isso, ele está dizendo o seguinte: quando ele não diz qual é o domínio da função, ele está dizendo é o maior subconjunto dos números reais para o qual faça sentido essa regra. Essa regra aqui da função, né, tirar a raiz quadrada do número, só faz sentido para x maior ou igual a zero, por exemplo. Então, seria algo mais ou menos assim: o domínio dessa função f é igual ao conjunto de todos os x pertencentes aos números reais, tal que x seja maior ou igual a zero. Ok? Mas ele não vai ficar escrevendo isso toda vez, então é isso que ele está dizendo nesse parágrafo aqui, tá? É só esta a observação. E ele diz aqui também, no segundo parágrafo, que é usual representar a função f de uma variável real a valores reais com o domínio em A, simplesmente por y igual a f de x ou com x pertencente a A. Então, o que é isso daqui? Ó? Em vez de escrever f de x, ele simplesmente chama de y, tá? Então, esse y aqui está representando a minha função f de x, onde essa vírgula aqui você pode trocar por onde x pertence ao conjunto A. Quem que é o conjunto A? É o domínio da função, ou seja, são os valores possíveis, né? Exemplo, se minha função for raiz de x, o domínio não vai incluir os números negativos, porque não faz sentido tirar a raiz do número negativo quando eu penso em números reais. Alright? Então vamos ao primeiro exemplo. Aqui ele diz ainda, né? Nesse caso, diremos que x é a variável independente e y é a variável dependente. Por quê? Veja só, vamos pegar aqui y igual a x ao quadrado. O x é a variável independente, ele não depende de outra coisa. Agora o y vai depender do valor que você coloca ali no lugar do x. Tá? Se eu colocar x igual a 2, o y vale 4. Se eu colocar x igual a 3, o y vale 9. Portanto, o y depende do x, ele é uma variável dependente. Ok? Mas vamos ao primeiro exemplo e aqui é bem tranquilo também. Então, ele começa definindo a função, seja y igual a f de x, então, né, ou tal que f de x seja igual a x ao cubo, tá bom? Então, y no fundo é x ao cubo, né? Se y é f de x e f de x é x ao cubo, portanto, o que ele está dizendo aqui para a gente é o seguinte: a função que eu vou trabalhar é y igual a x ao cubo, tá? Esse exemplo aqui eu estou fazendo em cima do texto já do autor, porque é um exemplo resolvido dele, enfim, mas não vai ser sempre assim nesse curso, tá? Em alguns casos eu vou pegar só o enunciado e vou desenvolver aqui com vocês. Mas como o começo do curso, a ideia é ensinar vocês a ler esse texto, ensinar vocês a estudar esse tipo de assunto, eu estou fazendo exatamente o que vocês estão vendo. Eu estou pegando o que ele fez e estou explicando o que ele fez, tá? Então, na letra A, o que ele está dizendo? O domínio da função f é o conjunto dos números reais. Por quê? Eu posso colocar, se eu tenho uma função y igual a x ao cubo, eu posso substituir o x aqui por qualquer número real, seja ele positivo, negativo, com vírgula, que eu não vou chegar a nenhum problema. O que é um problema? Seria divisão por zero, raiz de número negativo, tá? Logaritmo de número negativo. Então, não vai ter nenhum problema aqui. Então, o conjunto, o domínio dessa função é qualquer número real.
É isso que ele está dizendo, tá? Então essa é uma constatação. O domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Então, lembre-se, D índice F indica domínio e esse R estilizado aqui representa os números reais. Letra B. O valor que f assume em x é f de x igual a x ao cubo. O que ele quer dizer com isso? Que para cada valor de x, eu vou ter um valor de f de x. E a regra diz o quê? Que o f de x faz o quê? Ele pega o x e eleva ao cubo. Por exemplo, x igual a 1, 1 ao cubo é 1. X igual a 2, 2 ao cubo é 8. 2 vezes 2 vezes 2. X ao cubo, se o x for 3, 3 ao cubo é quanto? É 27. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Tá ok? É isso que ele está dizendo. Então, essa função associa a cada número real x o número real x ao cubo. Ok? Então, para cada x, ele pega... O que essa função faz? É uma regra que pega o valor do domínio, né, o valor do x, e eleva ao cubo. Essa é a regra da função. Tá bem? Aqui tem alguns exemplos. Olha, se o x... Veja só, f de x... Se o x vale menos 1, quanto que vai valer o x ao cubo? O x ao cubo é menos 1 elevado ao cubo, tá? Que é igual a menos 1, mesmo nesse caso. Se o x for 0, se o x for igual a 0, o que vai acontecer? O f de x vai ser quanto? Vai ser 0 ao cubo, que, por coincidência, também é igual a 0. Né? Se o x for 1, o que vai acontecer? Se o x for 1, o f de x vai ser 1 ao cubo, que é igual a 1. Ok? E aí, o que é o gráfico da função f? A gente está acostumado a ver o gráfico lá naquela representação, né, do plano cartesiano. O gráfico dessa função aqui, do x ao cubo, deve ser algo mais ou menos assim. Opa, deixa eu melhorar esse desenho aqui. O esboço desse gráfico deve ser algo mais ou menos assim. Deixa eu fazer aqui rapidamente. Se eu não me engano, o gráfico da função x ao cubo é algo mais ou menos assim. Ó. Tá? A gente já vai ver isso daqui a pouco. Mas olha, ele tem aqui um bichinho aqui que a gente precisa interpretar. O que está escrito aqui? G índice f, que é esse termo, ele indica o quê? Gráfico da função f. Quando tem aqui essa chave ou colchete, eu nunca lembro o nome disso, né? Abrindo e fechando, ele está dizendo o seguinte, ele vai definir um conjunto. Então, o gráfico da função f é o conjunto de todos os pontos x e y, tal que y é igual a x ao cubo, onde x pertence aos números reais. Então, é muito importante vocês saberem ler esta frase, tá? Então, o gráfico, vejam só, aqui existe uma frase escrita em linguagem matemática. O gráfico da função f é o conjunto está indicado aqui por esses... Quer ver? Ó, vamos lá. O gráfico da função f, onde que está escrito isso? Está escrito aqui onde eu pintei de rosa. É o conjunto, onde que está escrito isso? É, sinal de igual, o conjunto, que são esses dois símbolos aqui. É o conjunto de quem? Dos pares x e y. Para cada x vai haver um y. Então, os pares x e y, tal que... Onde que está escrito tal que? Tal que é esse símbolo aqui. Tal que? Tal que? Tal que y... Aqui já está a regra. Ó. A regra da função é y igual a x ao cubo. Tá bom? Daí tem vírgula, onde x pertence, esse E aqui significa pertence aos números reais. Tá bom? Então, acho que a principal coisa que vocês vão aprender comigo nesse curso é ler a linguagem matemática. Por quê? Por que esse curso é importante? É importante porque eu não sei que curso você faz, se você estuda engenharia, se você estuda física, se você estuda matemática, mas cedo ou tarde você vai ter que aprender muita coisa sozinho, pegando o livro-texto, pegando o livro e desbravando, né? Então, para isso é importante que você conheça a linguagem matemática, tá certo? Senão você vai pegar um livro sobre trocas de calor, sobre, sei lá, qual é a tua área, né? Ciência dos materiais, e os livros são assim, eles vêm com essa linguagem, então eu estou trazendo o texto aqui do autor e destrinchando ele para você, justamente para que você aprenda a ler esse tipo de material, para que você compreenda, né? Aprenda a estudar esse tipo de coisa. Muito bem, pessoal. Então, para a gente finalizar esse exemplo, vamos ao último parágrafo aqui e, como eu disse, vou continuar lendo para vocês e interpretando. Então, diz o texto o seguinte, suponhamos que x seja maior do que zero, ou seja, só vamos trabalhar com x positivo. Observe que à medida que x cresce, y também cresce. Observe aonde, cara pálida? Aqui nessa tabela. O que ele está fazendo aqui? Nessa tabela, ele está pegando valores de x
e colocando numa coluna o valor de x, no outro lado o valor do f de x. E lembrando que a função que nós estamos trabalhando é f de x igual a x elevado ao cubo, não é isso? Então, f de x igual a x elevado ao cubo. Deixa eu só pegar uma caneta azul. Ó, aqui, o que eu estou pegando? Para cada valor de x, eu pego ele e transformo em x elevado ao cubo. Então, 0 ao cubo é 0. 1 meio elevado ao cubo é 1 ao cubo é 1. 2 ao cubo é 8. Então, isso aqui dá 1 oitavo. 1 elevado ao cubo fica quanto? Fica 1 mesmo. Então, veja que a função começa aqui crescendo, né, com valores positivos. Aqui ele só plotou no gráfico, colocou para cada valor do x o valor do y correspondente. Veja só, aqui para x igual a 1, y igual a 1, para x igual a 1 meio, y igual a 1 oitavo, que ele nem colocou aqui, porque ia ficar muito, muito pequenininho. Então, aqui seria 1 oitavo. Né? Deixa eu dar um super zoom aqui para escrever isso para vocês. Olha só, este valor aqui, ó, este valor aqui seria 1 oitavo. Tá certo? Então, ele postou aqui apenas alguns valores, não colocou todos, mas o que ele está mostrando, que ele diz aqui na frase, é o seguinte. Deixa eu voltar aqui até um pouquinho a tela. Ops. Agora vai. O que ele está dizendo é o seguinte: à medida que x cresce, y também cresce, né? Ou seja, o gráfico aqui é de uma função crescente. Quando o x aumenta, o y também aumenta. Sendo o crescimento de y mais acentuado que o de x. Veja, se o x for igual a 2, o y vai ser igual a 8, por exemplo, né? Se eu pegar aqui x igual a 2, o y vai dar lá em cima, vai ser y igual a 8, o gráfico estaria lá em cima já. Para x igual a 3, perdão, o y seria igual a 27, então o y cresce muito mais rápido. Quando o x se aproxima de 0, o y também se aproxima de 0. Veja, se eu pego valores pequeninos aqui, ó, x igual a 2, o y dá 8. X igual a 1, o valor já cai para 1 também. X igual a meio, o valor cai para 1 oitavo. X igual a 0, o valor também cai para 0. Quer dizer que aqui, quando o x se aproxima de 0, o y também se aproxima de 0. Né? Ele só está interpretando esse gráfico. Essa análise nos dá uma ideia da parte do gráfico correspondente a x maior que 0. Tá bom? Então, a parte do gráfico está aqui. Se eu quiser saber qual é o comportamento do gráfico para x menor que 0, basta eu substituir números pequenos aqui, negativos. Ó. Comecei aqui com x igual a 1 meio, elevado ao cubo vai ficar menos 1 oitavo, que está aqui, ó, menos 1 oitavo, seria ali. Para x igual a menos 1, eu tenho y igual a menos 1 também, que é esse valor aqui, na verdade, ó, aqui. Para x igual a menos 2 estaria aqui mais ou menos, né? Menos 2 valeria menos 8, que ia estar lá embaixo. Então, o gráfico tem uma simetria aqui, né? Eles estão... É o mesmo gráfico, só que invertido aqui para baixo. É isso que ele está dizendo, pessoal. Mas, enfim, essa é a ideia que a gente tem da interpretação do gráfico. E aqui o último parágrafo fala o seguinte: para x menor que 0, é só observar que o f de menos x é igual a menos f de x. O que ele está dizendo aqui? Ó? F de menos x, vamos pegar aqui, f de menos 2 é o contrário, é o negativo de f de 2, por exemplo. Por quê? Porque o f de 2 é 2 ao cubo, que é 8, menos 8, que tem um menos aqui fora. O f de menos 2 significa o seguinte: pegar menos 2, elevar ao cubo, que o resultado é menos 8. O que ele quer dizer, na verdade, é que é simétrico aqui o gráfico, ele simplesmente está com o sinal trocado. Então, se o resultado aqui para x igual a 2 é 8, para x igual a menos 2 vai dar menos 8. É isso que ele está dizendo. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o primeiro exemplo. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender o que está no texto. Sempre volte ao livro, leia e entenda cada frase antes de avançar para o próximo, tá bem? No próximo vídeo, claro, nós teremos mais um exemplo e assim nós vamos construindo o nosso conceito de função. Tá bem? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.